Você já disse para você mesmo: eu quero estudar, mas não tenho tempo? Pois é, essa frase é tão comum dentre os adultos que se tornou quase um mantra de adultos que precisam estudar para se capacitar ou por algum outro motivo, mas nunca tem tempo porque tem uma rotina muito corrida de trabalho e família. E hoje nesse vídeo eu vou te mostrar que o seu problema não é falta de tempo, mas sim a falta de um método de estudos que se adeque à sua realidade. Quer saber mais sobre isso? Então fica aqui comigo. Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael Nunes, sou professor e mentor de estudos, especialista em aprendizagem para adultos, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a realidade de muitas pessoas que trabalham o dia todo, que têm família e que têm pouquíssimo tempo para estudar, mas precisam criar uma rotina de estudos, ou porque precisa se capacitar profissionalmente, ou fazer uma transição de carreira, ou estudar para um concurso público, ou até mesmo é uma pessoa que empreende, mas precisa aprender novas habilidades para poder resolver novos problemas e assim ser um profissional diferenciado, né? Então, com base nisso, pensando nisso, eu desenvolvi um método de estudos que eu chamo de método PAREI. E eu vou falar desse método hoje para você. Muita gente acha que para estudar você precisa ter muito tempo disponível, sendo que isso é um mito, porque isso pode criar uma crença em você de que você é incapaz de aprender coisas novas porque o seu tempo é escasso, porque você precisa conciliar trabalho, estudos e família. E daí você cria a crença, tá vendo? Não consigo estudar porque eu nunca tenho tempo. Minha agenda é muito corrida. E o resultado disso, muitas vezes, é o distanciamento dos estudos e a frustração por saber que precisa estudar algo, mas se sentir incapaz de fazer aquilo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta bem simples. Você consegue passar 30 minutos do seu dia no celular? Você consegue ficar 30 minutos do seu dia na frente de uma TV, assistindo TV? Você consegue ficar 30 minutos do seu dia conversando com um amigo? Então por que você não consegue ficar 30 minutos do seu dia fazendo algo que pode mudar a sua vida? Então veja que o problema não é a falta de tempo, e sim porque você está tentando estudar de uma forma improvisada. E a grande verdade é que sem estratégia para estudar, sem um método de estudos, mesmo que você tivesse tempo disponível, mas você iria se frustrar, porque você iria estudar durante várias horas, mas em pouco tempo iria esquecer tudo que estudou. E aí sim vem a frustração grande. Outra coisa importante que você precisa saber é o seguinte: o estudo precisa caber dentro da sua realidade, e não o contrário. Isso significa que, mesmo se você tiver um tempo escasso, mas você consegue sim ajustar o seu estudo para a sua realidade. Muitas pessoas fazem o contrário. Elas esperam ter aquele tempo disponível, que muitas vezes acontece apenas no final de semana, para somente no final de semana estudar. E aí é o grande erro. Estudar precisa ter disciplina, precisa ter consistência, mesmo que por pouco tempo. Mas esse pouco tempo, quando ele se multiplica ali durante a semana, todos os dias, então esse pouco tempo se transforma em muito tempo. E é aí que está o segredo. E é por isso que o primeiro pilar do meu método de estudos é o planejamento. Pensa comigo. O atleta, quando ele vai treinar, ele tem um plano. O empresário que empreende, ele precisa ter um plano estratégico para a sua empresa. Então, do mesmo jeito, para você estudar da forma correta, você precisa ter um plano. Porque sem esse plano, você vai estudar de qualquer jeito, sem método. E aí a chance de dar errado é muito grande, principalmente quando o teu tempo é escasso. E aí o teu processo de estudar vai ser assim, ó. Ah, hoje eu tenho uma horinha livre aqui, vou dar uma estudada. E aí esse vou dar uma estudada se torna um tapa-buraco. Você só consegue estudar naquele momentozinho que você tem livre ali, como eu falei, no final de semana, ou talvez num dia que você conseguir um horário um pouco mais livre durante a semana, tá? Então, estudar não é isso. Estudar exige planejamento para daí sim você adotar um método de estudos adequado à sua realidade. E foi pensando nisso que eu desenvolvi o meu método de estudos PAREI, que são 5 pilares que eu vou explicar para você. E esse método foi especialmente pensado para pessoas que têm pouco tempo, ou seja, que trabalham o dia inteiro, que precisa conciliar os estudos com o trabalho e com a família,
e são pessoas que precisam ter uma rotina de estudos para poder se desenvolver profissionalmente, por algum motivo. E esse método é eficiente porque ele é baseado em neurociências e psicologia cognitiva. Ou seja, eu mergulhei nos estudos desses dois assuntos para entender como que o cérebro funciona, para a partir daí eu aplicar um método de estudos. E esse método já foi validado por centenas de alunos e mentorados que passaram por mim e que, quando começaram a aplicar esse método, tiveram muito mais eficiência nos estudos, aprendendo muito mais conteúdos em menos tempo. E os pilares, os 5 pilares do meu método são: método PAREI, então P de planejamento de estudos, como eu já falei, estudo sem planejamento não é estudo. A vem de associação de ideias, então durante os seus estudos você precisa associar ideias. R vem de repetição, então você tem que incentivar uma repetição nos seus estudos. E vem de emoção. E I vem de inteligência, vem de cognição. Então, se você, nos seus estudos, se você não implementar esses 5 pilares, então o seu estudo vai ser fraco, você não vai conseguir aprender mais conteúdos em menos tempo, que é o que você quer. Você não tem o dia inteiro para estar estudando, então você tem que aproveitar ao máximo possível, percebe? Então, por isso que você tem que otimizar o teu tempo. É como uma máquina, né? Então, se a sua máquina está bem ajustada, então essa máquina vai funcionar com eficiência. Agora, se a máquina não está tão ajustada, então ela vai precisar trabalhar mais para dar o mesmo resultado. Então entenda a diferença de você estudar com método e sem método. Quando você aplica esse meu método de estudos, você dá relevância ao conteúdo. Então teu cérebro entende que aquele conteúdo é importante. Então daí ele vai forçar para aprender aquilo. Percebe? Agora, quando você estuda sem método, quando você estuda de qualquer jeito, você pode até entender, memorizar aquele conteúdo por alguns dias, mas rapidamente você vai esquecer, tá? E você não esquece, não é porque você tá burro, não é porque teu cérebro tá ruim, não. É simplesmente porque o teu cérebro, como você estudou da forma errada, então ele entende que aquilo não é importante. E tudo aquilo que não é importante, o nosso cérebro esquece. Então o esquecimento faz parte do aprendizado. Então você jogar o jogo certo é você dar relevância aos conteúdos que você quer aprender e, por outro lado, claro, o que você não quer aprender, o teu cérebro vai esquecendo naturalmente. Então, aquilo que você estudou e que é importante fica ali consolidado na sua memória de longo prazo. E daí você se torna um aprendiz muito mais eficiente. E é claro que o meu método de estudo não é só isso, né? Eu tenho muito mais coisa para te oferecer. Então, se você quer conhecer mais, fala comigo, que a gente marca uma conversa para eu te apresentar o meu método para você ter muito mais resultados nos seus estudos. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo, não esquece de deixar a curtida e até mais. Tchau, tchau.